Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 30 de setembro de 2019. Nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos aí com um convidado especial. Para quem não conhece, esse aí é o meu nobre Cadu, lá da Pense Rico. Fala Cadu, como é que vai as coisas aí? Fala, Viver Dividendos, tudo jóia? Tudo Estamos aí bem? para bater um papo aí sobre futebol, né? Também de ações, tudo junto. Futebol e ações, né? Cara, deve ter um nosso papo rico, né? Deve ter uns 2 anos que a gente não faz aí, ó. Dia 13 de dezembro de 2017. A Amazon estava entrando no Brasil, hein? Agora acho que entrou com as duas pernas e destruindo a porta, né? Muita água passou debaixo dessa ponte aí. Pois Mas, bom, para quem não conhece aí, o Cadu, ele é o administrador do fórum da Pense Rico. A Pense Rico, para quem não conhece, é essa plataforma aqui. É uma plataforma fantástica para mim, assim, sem sombra de dúvidas, é a melhor plataforma aí do mercado brasileiro para quem deseja aí fazer uma análise de empresa focado na parte fundamentalista, etc. E tal. E tem bastante, eu vou falar um pouquinho da plataforma, você me dá liberdade, Cadu? sim, lógico. A plataforma vem com as empresas aqui, que você pode pesquisar uma empresa específica. Vamos pegar uma empresa boa aqui, né? Vamos pegar aí não sei se é boa essa daqui, né? Ambev, ainda tá boa? Não sei, vamos ver. Bom, você tem o balanço da empresa, então tem. Descarrega aqui no meu computador, né? Gravando fica meio pesado. Tem indicadores ali, gráficos, tem bastante coisa aí, vale a pena vocês entrarem na plataforma. E sabe o que é o melhor de tudo? A plataforma é gratuita. Então você tem uma série de indicadores aí, tipo, patrimônio da empresa, receita, como é que vai indo. Você clica aqui do lado, vê a evolução do gráfico, vê de forma analisada. Então tem bastante recurso aí legal. E muitas vezes a pessoa me pergunta, fala assim, pô, mas eu gosto do serviço tal, porque lá tem uma parte lá que dá pra gente comentar das empresas, e aí a gente interage com o pessoal. Será que tem isso daqui? Vamos ver se tem, né? Tem como o cara comentar aqui? Se clicar aqui, vai direto pra empresa, Cadu? É isso mesmo? Vai direto. Teoricamente, funcional, não pode, pô. Então, igual o Bill Gates travar na hora da apresentação. Então, aí, ó. Você vai clicar ali, você já vai direto para a página da empresa, onde tem lá uma série de posts lá, que a galera vai postando aí ao longo do tempo, e aí você pode ir lá e comentar, fazer suas observações. O Cadu é bem ativo lá no fórum, o fórum é bem movimentado, então vale a pena aí, a galera aí que está interessada numa segunda alternativa aí para poder ajudar aí nas análises de empresa. E aí, Cadu, fala um pouco mais do fórum aí, que é o seu terreno lá. O que o cara pode pegar no fórum, além de comentar sobre as empresas, né? A gente tem no fórum tem a CAFI, né, que é uma carteira de análise fundamentalista, que já está completando aí 10 anos já. E a gente está com uma rentabilidade, se não me engano, 600 e poucos %, está assim, muito acima do Ibovespa, por exemplo. E está pau a pau ali com o Dow Jones em reais, né? A gente converte para reais. E ficam os dois ali em cima brigando para ver quem está no topo. Como é que funciona essa CAFI? A galera vai votar lá? E aí eles cada mês a gente abre a votação, né? Então a gente abre a votação para 8 empresas. Lá no primeiro tópico, no primeiro post da CAFI no tópico, você tem os resultados e eu vou atualizando, colocando. Ela já está com 750%. E o Dow Jones que a gente estava brigando ali até um tempo, agora a gente voltou a passar ele. Né? Mas é uma briga boa entre os dois ali. Isso, olha o Ibovespa lá. O mercado brasileiro é uma tarefa um pouco difícil, né? Para dizer quase impossível, né? Mas belo trabalho. Mas assim, os próprios usuários aqui vão escolhendo a carteira. Né? Isso. Cada um vota até 8 empresas e as 8 mais votadas entram na carteira do mês. A gente faz essa rentabilidade no final. Cada mês a gente vai atualizando isso. Então, para a galera aí que investe a nível Brasil, está em dúvida, qual carteira que eu monto aqui, quais empresas eu boto na minha carteira? Então aí está aí a carta aí no fórum da Pense Rico. Além dela, tem mais algum post interessante para a galera começar a dar uma olhada, alguma coisa? Tem
aquele em cima da carteira, aviso de compra e venda e debate sobre carteira. Se o pessoal às vezes coloca carteira, eu estou com ideia de montar essa carteira, o que vocês acham? A gente discute, dá opinião, fala, acho que essa empresa está com pouco potencial, pode tirar e comprar outra, fazer alguma troca nesse sentido. A gente vai dando esses toques para trocar informação sobre carteira, né? Bacana. Eu acho que é muito bom, né, pra galera que tá começando aí, principalmente agora, os iniciantes aí, pô, a maior dificuldade que você tem na bolsa é construir isso, a sua carteira. Se começar a montar errado ali, aí já era, né? Aí a gente vai pro tema desse vídeo, ó. O tema desse vídeo é esse post aqui, que o Cadu montou, que é monte do seu time de futebol de ações. Então, se você monta um time que não é um bom time, não tem como, você não vai ganhar o campeonato. Já é, você tá fadado a perder o campeonato. Então você tem que saber escolher os times ali, por isso que esses dois posts que ele falou, tanto da CAF quanto a outra da carteira, vai te ajudar a fazer essa seleção dos melhores jogadores para jogar no seu campeonato aí, e provavelmente você conseguir ser campeão aí, né? Fala aí um pouco mais dessa ideia aí, se você tem alguma coisa para isso a gente começar a entrar pensar um pouquinho de cada uma dessas empresas aí. Eu achei bem legal ouvir um podcast, né, do Stock Pickers e achei a ideia interessante e resolvi montar lá também, abri no fórum tópico, montei a minha carteira, né, e eu acho que é fácil para quem está iniciando começar a fazer essa analogia com o futebol, né, que consegue entender que você tem que montar uma carteira bem diversificada, então você tem que ter empresas um pouco mais defensivas, tem que ter empresas um pouco mais agressivas, e tem que fazer também ali o meio de campo, que é uma empresa que pode dar um resultado grande, ou também pode se defender bem no momento de crise. Você tem que mesclar tudo isso e deixar ela bem diversificada. Eu acho que nesse estilo, assim, montar como se fosse um time de futebol ajuda muito nisso. Principalmente para o cara que... Futebol é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então o cara tem uma noção melhor, né? Aí já fica bacana para o cara entender melhor onde encaixar a empresa, né? Porque às vezes é difícil do cara que está iniciando ter uma noção, né? Pô, é uma empresa defensiva, aí às vezes o cara compra uma empresa defensiva, que é aquela crença, sei lá, 10% ao mês, não vai, aí ele acha, pô, fiz uma besteira, aí de repente ele colocou o jogador que é da defesa lá no ataque, né? Aí não tem como, né? Não adianta também você querer montar uma carteira ultra agressiva, e daí chega na hora do jogo você toma de 5-0, né? Exato. Vai começar marcando 2 gols, mas daqui a pouco já vem aí um contra-ataque forte, aí você já leva 6, 7, 8 ali já na carreira. Tem que saber equilibrar bem mesmo. O equilíbrio é fundamental. Então aí o Cadu, galera, montou esse time aí, esse aqui são os 11 jogadores, falta um técnico aqui, depois a gente botou o técnico ao Cadu, né? O técnico ao Cadu. Então, assim, nós temos 11 jogadores aí, a ideia nossa não vai dar para falar dos 11 aqui nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo um pouco grande. Então a gente vai falar um pouco aqui da defesa, né, do goleiro e dos 4 aqui na parte da defesa, né. São empresas, assim, com perfil um pouco menos agressivo do que as outras já. Então, assim, eu acho que, só para você colocar em mente aí, porque são características diferentes. Então, aí depois, no outro vídeo, no segundo papo aí que a gente for fazer, no segundo não, é o quinto, né, esse é o quarto. Isso vai ser o quinto papo nosso. A corrida que a gente vai fazer das outras empresas aí, para completar o time. Fechado, Cadu? Pode ser assim? Beleza. Então vamos começar aí com esse goleiro aí, Cadu. Eu tentei pegar aqui um pouco de informação das empresas, para de repente mostrando na tela o pessoal enquanto você vai falando. Mas o que eu queria saber, o que é esse... Eu estou meio por fora na bolsa, tá? Eu tenho alguns pódios aqui que eu realmente não conheço. Eu não conheço a Vale, por exemplo, a Croton. E tem outros aqui que, tipo, eu falo assim, caraca, saúde aqui. Tem uns aqui que eu falo, pô, é muito novo, eu tô meio por fora. Então, tem muita empresa nova, tem a log ali em cima e tal, mas tem muito, estão trocando muito de código agora, principalmente fundos imobiliários. Abriu muito fundo também, né? Apesar de eu ter fundo da minha carteira, mas assim, eu tô com meus jogadores ali, tipo, tô naquela fase, me compro e nem vendo, né? Tô lá, tô com o time lá no meio da tabela ali, não quero ir para Libertadores, não quero ganhar campeonato, quero só cumprindo tabela. Também não quero ser rebaixado, então continue lá na Alemanha. Então vamos começar com esse goleiro aí, ó, GGRC. O que esse goleiro faz, né, para tu botar ele no gol? Fala pra gente. É o GGR Copev Renda, né, que é um fundo imobiliário.
Esse camarada Ele é... o Supernova. Isso. Ele é um fundo que loca imóveis industriais e também galpões logísticos. Ele tem cerca de 16 contratos de locação, distribuído em 7 ou 8 estados, e o legal dele é que assim, 100% dos contratos são atípicos. E ele é um fundo muito grande, hoje em dia está com mais de 270 mil metros quadrados construídos, e está com também zero vacância. Né? E além disso, 92% dos contratos dele só vencem depois de 2027. Então você vê que é um fundo assim, ele é bem distribuído, não tem também um único cotista, um único contrato, que tem uma receita muito grande no fundo, ele é bem pulverizado, e os contratos são todos longos. Isso faz uma segurança. Isso é bom. Ele é bem distribuído, bem diversificado, e está bem focado, né, nesse segmento logístico e industrial. Então, você vê que ele tem uma certa, que seria o risco dele, uma certa dependência da economia. Ele tem pago em torno de mais ou menos 0,72 por cota, por ação, mas provavelmente ano que vem vai chegar, acho que é 0,84. Ele fechou agora um novo contrato, quer dizer, fez uma compra de um imóvel colocado para Suzano, só que esse contrato só paga anualmente, em janeiro. É um contrato anual. Então, se você... Isso, e ele ainda tem em torno de 0,12 da distribuição por cota investida em renda fixa, que ainda está alocado em caixa para procurar novos investimentos. Então, assim, é um potencial que você ainda pode aumentar esse 0,12. Talvez isso... Eu falei aqui que nesse gráfico aqui, por exemplo, não sei se você está conseguindo aí, ele foi fazendo algumas aquisições ao longo do tempo, né? Isso. Ele fez esse ano um novo levantamento de capital, no começo do ano, e aumentou bastante o fundo, e fez essa aquisição nova, né, da Suzano, que é a mais recente, que também é um excelente imóvel e tem um cap rate muito elevado. E ele está hoje pagando um dividend yield em torno de 0,60 por mês. Quer dizer, que esse é o potencial que ele pode chegar, né, contando com o do Suzano. A Suzano tem uma parcela, foi feito um bom contrato com ele, né, que foi 14 reais o metro quadrado, né? Você tem, por exemplo, outros galpões aí do mesmo tamanho deles aqui, foi feito com 11, né? É uma negociação bem interessante aí com a Suzano. Ele tem conseguido um cap rate muito elevado, e mesmo no momento já de retomada da economia, que as rentabilidades já estão diminuindo, as empresas que estão fazendo novos levantamentos de capital têm tido cada vez mais dificuldade em conseguir imóveis a bons preços, né, porque o mercado já voltou a aquecer, então está cada vez mais difícil você conseguir uma rentabilidade boa. Mas ele tem conseguido fazer boas compras. E os inquilinos também parecem ser inquilinos bons, não sei o que você acha, não sei, pelo menos porque eu estou vendo até estado na bolsa, né? Assim. Sim, os inquilinos são bons, imóveis são excelentes, são, na maioria, muito bem localizados. Ele teve um problema que teve semana passada, quer dizer, teve alguns problemas recentemente, né? Um deles foi que, de repente, a cotação começou a cair, estava em 144, por aí. Foi caindo, foi para 130, acho que chegou a 128, se não me engano. Não sabia o porquê, eu fui comprando. Depois divulgaram que era o CEO da gestora ia sair, renunciou ao cargo, ia se afastar por motivos pessoais, mas ele continuou fazendo parte do conselho. E logo depois a cotação já voltou acima de 140 de novo. E outro problema que ela teve recentemente foi, semana passada, teve um incêndio. Esse problema pode impactar, você sabe a pessoa aí, você acha que... Eu acho que não, porque a equipe inteira é muito boa, né? Então eu acho que você tem uma equipe ali grande por trás dele, ele continua fazendo parte do conselho, então eu acho que realmente esse risco seria
quase mínimo, tanto que a cotação também logo depois disso já voltou ao patamar que estava antes. E ele teve um incêndio em outros galpões, mas foi uma parte muito pequena, acho que era um galpão que tinha, se não me engano, 50 mil metros quadrados, e foi só 2 mil metros quadrados que foram afetados, mas enfim, isso é algo também, o risco que pode ser um incêndio. Isso aí não tem como a gente fugir, né, cara? Porque, vamos dizer assim, qualquer fundo tá arriscado esse tipo de coisa, né? Deve ter seguro aqui e tal, né? Dá um impacto na cotação inesperado, mas é um tipo de coisa que não dá pra gente prever, né? Agora, de vez em quando acontece nos Estados Unidos, que passa um furacão lá nos Estados Unidos, o hotel, aquelas coisas, não vejo aqui, cara. Não tem como fazer nada, né? Teve um furacão daqui a 2 anos. A gente tem essa vontade aqui no Brasil que não tem muitos desastres naturais, né? Graças a Deus, não tem terremoto, furacão, não dessas coisas. Mas, enfim, e por isso que eu coloquei ele como goleiro, porque eu acho assim, um fundo muito bem diversificado, com uma rentabilidade boa ainda, e tem baixo risco, contratos longos, 100% locado, 100% dos contratos atípicos. Então acho que ele é um bom goleiro. Seria tipo ali um Rogério Ceni, né, que agarra bem, mas de vez em quando pode ir lá fazer um gol de falta e decide o campeonato. É um defensor mais ofensivo, né, de vez em quando. Um defensor que tem ali, de vez em quando vai lá e mete um golzinho, ajuda o time a vencer. Ele tem tido uma performance muito boa esse ano, né? A subscrição que ele fez em janeiro, se não me engano, foi a R$116. Desde a terceira emissão foi 23%. E eu praticamente dobrei minha posição nele, cheguei a ter 1/3 do meu patrimônio inteiro nele. E depois, acima de 140, eu fui vendendo. Mas ainda tem um potencial razoável. Eu estou querendo sair fora do Europark, Euro 11, é um fundo que já está ali, um pouco parecido com esse, né, mas guardando devido à proporção dos imóveis, são bem aquém desse. Não dá para comparar, né, mas enfim, é logística. Eu estou pensando seriamente em pular fora do Euro 11. O Europark tem riscos maiores, né, tem imóveis mais antigos, mais difícil para colocar. O lado bom é que assim, a cotação está num preço bom, né? Mas é aquilo, é um risco maior. Para botar na defesa, acho que não caberia não, mas talvez ali no meio de campo ataque. O Euro 11? Aí eu tô fora dele. Eu ultimamente não. Eu quero meio distância dele. Vou vender ele e tirar ele do time. Vou passar ele para outro time. Vai para reserva. Vou passar ele para outro time aí, o cara compra ele. Tá dando desfiado no meu time. Vende lá para a Arábia. Vender parada, mais ou menos. E, assim, o que você vê aí, você já falou dos pontos positivos desse fundo, o que você vê aí de risco que um cara, quando compra um fundo desse daí, né, precisa de ter? Você comentou um pouco dos riscos aí, mas dá uma frisada de novo aí, porque a galera, às vezes, acaba passando batido, né? O risco maior é o cenário macroeconômico, né? Porque esses fundos são dependentes de logística, indústria, eles precisam da economia aquecida. Então, se porventura vier uma crise mais forte, o PIB do país começar a cair muito e tiver uma retração econômica, esse fundo tende a ser penalizado. Embora os contratos dele sejam longos e tudo, se uma empresa dessa começar a desinvestir, pode ir lá pagar a multa rescisória, sair do imóvel e o fundo vai ter uma dificuldade grande para conseguir locar novamente. Então, esse é um risco da maioria, na verdade, a maioria dos fundos imobiliários, né, tem esse risco hoje desse cenário mais macroeconômico. Como a economia está em recuperação e você tem tido um PIB que o trimestre já está apontando uma retomada, eu acredito que eles tendem a se beneficiar muito disso. Mas assim, de modo geral, assim, você acha que os imóveis, porque um pouquinho minimizaria um pouco isso, seria a qualidade dos imóveis, né? Como você vê a qualidade dos imóveis hoje desse fundo aí? Não vai 100%, mas vamos dizer, minimizar mesmo a situação de uma possível crise que venha a ter. A qualidade dos imóveis são excelentes, eles são bem localizados você tem uma distribuição grande, né, embora
quase um terço ali esteja no Sudeste, mas você tem Sudeste do Sul, né? Então, mas você tem uma diversificação boa e as qualidades dos imóveis são de excelente qualidade, são bem localizados, você tem são 16 imóveis, né, com 16 contratos diferentes, então você tem uma diversificação muito boa. O problema de fundos menores é que você acaba dependendo muito de um ou dois inquilinos somente. Aí, de repente, um desses inquilinos sai, você fica com uma dificuldade grande. O fundo pode ficar meses ou até um bom tempo para conseguir locar novamente, o rendimento cai e entra todo esse declínio. Um fundo desse grande, bem pulverizado, com 16 contratos com empresas, você consegue uma diversificação muito grande e uma segurança maior. Entendi. Bacana. Tá aí, galera. Um bom goleiro aí pro seu time aí. Se estiver em busca aí de um cara aí mais defensivo, mais que de vez em quando faz uns gols de falta, como o Cadu falou, esse aí pode ser interessante, né? Bom, vamos agora aí pro lateral esquerdo, né? O Cadu botou de lateral esquerdo, a Vale. Vamos ver se a gente acha uma coisa da Vale aqui, né? E aí, Cadu, o que a Vale faz? Se a gente falar o que a Vale faz, eu acho que a galera sabe, né? Porque não conhece a Vale no Brasil. É difícil, meu. A alienígena que chegou hoje, conheci. Vale Petrobras, acho que essa não. Diga aí pra gente quais os pontos positivos que fez você colocar a Vale hoje como lateral direito do seu time. A Vale está passando por um período bem turbulento, né? Você teve aquele acidente em Brumadinho e a cotação caiu bastante com aquilo, porque foi uma tragédia em proporções muito grandes, né? Teve um número de mortes também elevado e afetou muito a cidade. Então, depois disso, ficou realmente um risco grande, a cotação caiu bastante e ninguém sabia mais ou menos qual o impacto disso. O que mudou agora foi que, depois do segundo trimestre, a empresa já conseguiu provisionar basicamente todo o valor que ela acredita que vai ser o impacto disso financeiramente. Então ela tem hoje provisionado 6 bilhões de dólares, né, que ela acredita que vai ser, pelas estimativas que eles fizeram, vai ser mais ou menos um número. Eles até afirmaram que não é um número exato, mas vai ser algo próximo disso, então eles já tem uma margem ali para conseguir controlar esses danos. Então já tem esse valor mais ou menos provisionado. E o que você tem agora é uma empresa que está gerando um caixa muito elevado. E soma isso que o minério de ferro está com preço nas alturas, você tem tido cada vez mais alto o minério de ferro, e tem tido uma demanda muito forte por ele. Outro ponto importante é a Vale não está distribuindo dividendos, ela deve voltar a distribuir só no que vem, com todos esses problemas estavam provisionando para pagar essa tragédia. E o que ela fez com isso, ela foi provisionando valores e pagando dívida. Então, hoje o patamar da dívida dela está em uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, está um nível muito baixo. Tem bastante tempo que ela não distribui dividendos, isso mesmo, ou tem alguma coisa aí? Ela teve realmente passou por períodos turbulentos, até porque Brumadinho não é a primeira tragédia, né? Você ainda teve a de Mariana há pouco tempo atrás. Então, assim, as commodities também, antes dessas doideiras, teve um período bem dark nas commodities. E o que pegou para ela realmente foi uma crise vamos dizer assim, de identidade muito grande, porque após a tragédia da Mariana, a gente ficou esperando que iam tomar providências e que isso nunca mais ia acontecer, e tudo logo em seguida acontece em proporções talvez até maior. Então, acredito assim, que a empresa parece que agora está querendo correr atrás disso, e tendo mais cuidado, e revendo as barragens que ela tinha feito. E o lado bom é que já conseguiu realmente provisionar todo esse valor. E o que tem agora é uma empresa que está gerando um caixa muito grande, minério de ferro nas alturas. Então, acho assim, que pelo preço que ela está hoje, e por já ter provisionado todo esse valor mais ou menos estimado,
para Brumadinho, eu acredito que nos próximos trimestres, ela vai deslanchar e vai apresentar uma rentabilidade muito boa e provavelmente ano que vem distribuir dividendos muito elevados. Por isso que eu acho que ela está ali na lateral. Você sabe dizer, se não souber de cabeça, não tem problema não, né? Quem era o maior consumidor de minério de ferro da Vale? Era a China ainda? É a China. Com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, você vê que isso pode ter algum impacto no aquecimento do minério de ferro? Ou isso vai ser marginal ali, né, para a Vale? Impacto direto eu não consigo ver. Eu acho que o impacto direto para a Vale também seria mais cenário macroeconômico, quando tiver uma recessão global. Aí isso ela também será muito afetada, não tem como. Mas essa guerra entre Estados Unidos e China, eu não vejo como ela sendo muito afetada. Não. A Vale tem uma grande vantagem, porque ela, entre as principais, né, mineradoras do mundo, ela tem o menor custo. Então ela tem uma eficiência operacional muito grande. Acho que por isso que eu acho que ela tem tudo para conseguir retomar logo essa lucratividade e voltar a ser rentável e distribuir bons dividendos. Tem um ponto que você comentou aí da questão do custo dela, que ela já tem hoje atualmente o menor custo. E quem está acompanhando aí notícias do mercado, de política, etc., tem visto que o governo tem feito, pelo menos tem feito esforços tremendos para poder reduzir o impacto do custo Brasil, né? Que é o custo ali, vamos dizer, porque o custo que o Brasil tem para produzir o equipamento no chão da fábrica não é muito diferente do que uma Alemanha, por exemplo. O que diferencia, um estudo que eu li uma vez, o que diferencia a questão é o custo na hora de tirar da fábrica e chegar até a ponta do cliente. Isso daí era um problema estrutural do Brasil. E o governo, através de ferrovias, através de concessão a fluviais, não sei se vai rolar alguma coisa nesse sentido, mas principalmente nas ferrovias tem ampliado bastante, isso pode reduzir também o custo dela, né? E aí ser favorável para ela no longo prazo, né? Na questão de lucro. O problema de logística no Brasil realmente muito grave, né? Porque você acaba criando um entrave aqui muito grande. A gente não tem ferrovia direito, então tudo tem que ser escoado por caminhões e a gente fica muito dependente de toda essa malha rodoviária. Realmente a gente não tem uma eficiência muito grande na logística, mas o bom é que realmente o governo está sinalizando e sabe que isso é um déficit muito grande, um entrave para a economia, e tem feito projetos grandes para privatizações nessa área, para acelerar, melhorar a infraestrutura, né, no país. E eu vejo assim como um viés bastante favorável para os próximos anos. Ela hoje, atualmente, nos últimos 2 trimestres, foram prejuízos, né? Prejuízos grandes nesse primeiro trimestre. Aqui, né? Exato, prejuízo porque ela está provisionando todo o valor. Esse último trimestre, possivelmente, ela teria tido já um lucro líquido muito grande, mas ela está realmente, eu acho que se ela desse lucro, mesmo que fosse um lucro pequeno, ia pegar muito mal para a empresa. Ela está provisionando praticamente tudo que ela tinha de caixa, que estava gerando de caixa, ela estava provisionando para a tragédia. Para depois já pagar. Ela veio uma boa crescente de lucro aqui depois desse problema aqui de 2015, né? Eu acredito que a partir do segundo semestre já vai começar a retomada, e 2020 já deve deslanchar de novo, voltar a distribuir alto dividendo. Então, assim, isso que eu botei como lateral, porque hoje, nesse preço, acho que é uma empresa que está num patamar de risco baixo e provavelmente ano que vem pode estar voando aí. Seria um Felipe Luiz, né, um Rafinha, um dos dois laterais da seleção do Flamengo. Né, então... eu postei hoje no Twitter sobre o Marcos Rocha, lá do Palmeiras. Que o Marcos Rocha do Palmeiras, ele é um lateral direito, só que ele na parte defensiva é muito bom ofensivamente. Lá na parte defensiva, acho que eu devo ter contado uns 6 ou 7 gols que foi em cima do Marcos Rocha. Principalmente, na época que eu tinha a Vale, ela tinha um sério problema. Eu vendia depois da Vale, e eu vendi porque a Vale, ela não existe recorrente, ela só existe não recorrente. Mas não recorrente, ela é tão não recorrente que começou a se tornar recorrente para mim. Todo balanço a Vale
soltava não recorrente, soltava não recorrente. Aí, É verdade. eu acabei vendendo. Mas é tipo um lateral mesmo, que às vezes de vez em quando sobe pro ataque, mas às vezes dá um vacilo lá, dá uns prejuzinhos, né? Levou um golzinho, mas você tem que ter esse jogador aí na carteira, né? Você gosta de ter esse tipo de jogador na sua carteira, né? Eu acho que é uma boa. Você tem ali, eu acho que toda a questão de preço, né? Então, assim, a Vale nos patamares de hoje, em volta ali de R$ 47, assim, eu acho que ela está com um risco muito baixo. Pelo meu cálculo, o valuation pode chegar a preço algo em torno de uns R$ 85, uma coisa assim. Então, assim, tem uma boa margem de segurança no preço de hoje. Né? Porque ela deu uma quadra maneira, né? Eu fui lá no gráfico aqui, anualizado aqui, né? Verdade, ela tá. Bem violenta, né? Foi a tragédia de. Quando saiu a tragédia de Brumadinho, caiu bastante, porque ninguém sabia o impacto direito daquilo. Né? Hoje, como ela já tem esse valor provisionado de 6 bilhões de dólares, então assim, o risco já diminuiu muito. Ela vem recuperando. E eu acho que assim, no segundo semestre ela vai começar a apresentar uma rentabilidade boa. E 2020 deve voltar a distribuir dividendos elevados. Deslanchar, lógico, se não tiver uma recessão global pela frente. Né? Se não tiver os não recorrentes. Né? Essa vaga aí é complicada. Mas acho que já deu para você abordar aí tanto os pontos positivos quanto os riscos aí da empresa, né? Vamos dar uma olhada aqui no ponto lateral ou quer falar do zagueiro? Vamos falar logo da... Acho que a gente pode continuar em ações para falar também da EBR, que é um zagueirão de Energia do Brasil. É um zagueiro refinado, né? Isso. Bom, vamos lá. O que a Energia do Brasil faz? Onde ela atua? Essa eu não conheço, sincero para você. Não é da minha época. A Energia do Brasil ela é controlada pela empresa chamada DDP, que é de Portugal, e ela atua na distribuição, na comercialização e na geração, mas a maior parte da receita dela é na distribuição. Ela está sendo negociada hoje a um PL abaixo de 9, 8,8, se não me engano, e com um dividend yield de uns 4%. Mas o legal dela é que ela vem um crescimento quase que contínuo da sua receita, e o EBITDA está começando também a apontar esse crescimento. O EBITDA ajustado, que ela teve muito não recorrentes no segundo trimestre de 2018, mas se você excluir isso, o EBITDA cresceu 12% no segundo trimestre de 2019. A questão maior dela ali, eu acho que é o endividamento, que ela está com uma dívida líquida sobre o EBITDA de 2 vezes. Então, o endividamento... Isso aqui não coisa? Cadê a dívida sobre o EBITDA dela? Não, esse ainda não tem, vai entrar na próxima versão. A gente tem a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que está em tá quase 0,8, que assim, é um patamar até confortável. Mas a questão dela, a vantagem que ela tem nisso é que a maior parte da dívida está atrelada ao CDI, que veio uma queda muito forte, né, com a taxa Selic. Então, a tendência cada vez mais é a redução desse endividamento só por conta da queda da Selic, ele já vai reduzindo. E ela tem a vantagem também que ela tem as revisões tarifárias, né, e teve uma agora DDP de São Paulo, que apresentou um aumento de 12% com relação ao ano passado. Só para ela trabalha, você falou que ela trabalha mais na distribuição, na aquisição? Isso. Mais na distribuição. Que é a última ponta do cliente final. Isso. Ela também tem uma parte de comercialização e outra parte de geração, mas a maior parte é distribuição. E a distribuição é 40% da receita, ou próximo disso. Então, assim, a maior parte vem dali. Só tentar explicar para a galera que não conhece muito sobre o setor elétrico, eu também não conheço muito não, mas você me corrige, que você manda mais que eu, assim. A geradora é aquele cara que pega ali no comecinho, para gerar a energia inicial ali.
A transmissora é o cara que, tipo, sei lá, da usina Itaipu da vida lá, mandou energia lá para São Paulo. Esse seria o papel da transmissora. E a distribuidora é o cara que recebeu aquela energia e vai entregar lá na casa. Aquela empresa que vai instalar lá no seu contador de luz lá na sua casa. É isso mesmo? Conceito? Isso, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem diferenças, cada uma no investimento, né? Então, a geração, por exemplo, você tem, se não me engano, na maior parte da geração dela é hidrelétrica, então você tem a dependência também de períodos de chuva. Ela teve no segundo trimestre, a gente teve uma época com poucas chuvas, então a geração sofreu um pouco, teve uma queda na receita. Isso seria um risco para o operacionista. É um risco, embora assim, a geração não seja um percentual tão grande assim do patrimônio líquido, também não deixa de ser um risco, mas acho que esse não é bem o maior. O maior risco acho que é outra intervenção no setor, igual a gente teve com a Dilma, que colocou na cabeça. Esse aí vai fechar as portas e ir embora, todo mundo. A Dilma realmente porque queria baixar a tarifa e pegou um porrete, sentou no setor e acabou destruindo. As tarifas explodiram, foram subindo cada vez mais e ela saiu tentando emendar o projeto que tinha divulgado, que estava em andamento, e só foi piorando. Eu estava sentado em cima de um pote de eletropaulo quando eu fiz isso. Não sabe quanto eu tenho por causa disso. Eu também tive eletropaulo. Não sabe quanto que eu já xinguei ela por causa disso. Mas cara, não é exemplo de um outro governo viva isso, não. Eu fiz um vídeo recente lá no meu canal sobre migração, no qual eu falei do setor elétrico aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha, se você instalar uma energia na sua casa, você não tem uma companhia de distribuição, não. Você acha 600 companhias fazendo a distribuição. Só que o que acontece? A energia que é muito mais barata, não é tão cara a energia não, mas já foi muito mais barata do que é hoje. O que aconteceu? Essa Merkel aí, ela pegou e cismou de achar que não, vou acabar com energia de usina nuclear, que era muito mais em conta, eu vou fazer mais uma. Você faz muito mal, não sei o que. Tem uma crise gigantesca no setor elétrico aqui, muitas empresas. Foi igual da Dilma, os caras quase quebraram, literalmente, entraram em dívida, porque tinha empresas que estavam construindo usina nuclear. E, tipo assim, eu vou fazer agora com esse projeto de ser usina nuclear, mas não custa para a empresa, né? Fora as usinas que tinham, ela falou, vocês vão desligar essas usinas aí que tem. Então foi um caos terrível com o setor elétrico. Então, acho que o maior problema mesmo desse segmento elétrico é justamente a intervenção do governo. Isso criou o setor de energia que parou de crescer, né? Então, a nossa sorte é que a economia também parou de crescer, senão hoje a gente já teria um déficit energético, né? A gente estaria tendo períodos de apagões. Então, assim, como é que isso vai sendo afetado a longo prazo, mas com esse governo acho muito difícil isso acontecer, mas enfim, isso não deixa de ser um risco também nesse cenário maior. E você vê algum benefício aí para ela a longo prazo, alguma aquisição? Você acha que essa é uma coisa que eu deu, né? Como é o payout dela, não sei o que ver aqui. A questão assim, eu fiz o valuation dela, calculei mais ou menos que tem potencial para chegar a 48. O que pega nela, assim, no começo desse ano, 19? se não me engano, ela está 19. Ela tem quase praticamente mais que dobrado. O que pega, assim, a gente teve a EDP, né, que é essa empresa de Portugal, que é a controladora dela, já deu alguns indícios que quer se desfazer de seus ativos no Brasil. E isso incluía, né, a energia do Brasil. Teve um grupo chinês que tentou fazer uma proposta para adquirir esse controle, mas não foi aprovada na Assembleia. E está nesse pé agora. Depois disso, eu já vi a EDP dizendo que não vai mais vender, quer continuar o projeto da energia do Brasil por aqui. Então, assim, esse acho que é um outro ponto que deixa uma incógnita, saber até que ponto a EDP quer continuar investindo realmente aqui na empresa, fazer ela crescer e aumentar a rentabilidade, ou se realmente ela quer passar esse negócio adiante, vender para algum outro investidor e ter o risco dessa troca de controle. A distribuição dela hoje é como está, né?
Oi? Qual que é o principal foco de distribuição dela hoje? Quais áreas? Ela está muito forte no Espírito Santo, em São Paulo. Eu acho que esses são os dois principais, que também tem alguns poréns ali, porque são contratos que vencem daqui a alguns anos. A vantagem é que Oi? Isso é uma concessão que ela recebe? Isso. Tem esse risco também, né? Tem esse risco. Os contratos, a vantagem é que os contratos têm renovação automática. Então, assim, tem que só, lógico, cumprir alguns pré-requisitos, mas, a princípio... Eu acho muito difícil prever, né? Porque só os caras têm muito vacilo, né? Ela está tendo uma gestão boa, ela está tendo um controle razoável das perdas de energia, então, assim, eu não vejo por que também ela perdendo isso, não. E os contratos, realmente, quando são renovados, eles são renovados por períodos longos, né, 25 anos, mais ou menos. Então, assim, mas não deixa de ser um ponto também que você tem que ficar ali atento. Mas eu acho que hoje, assim, é um ativo que não apresenta grandes riscos, né? Você tem alguns riscos pontuais, e ele tem a vantagem de estar num setor que gera um fluxo de caixa constante, né? Você não tem tantas oscilações, e ela está numa crescente, ela vem conseguindo melhorar a eficiência operacional dela. Então, assim, eu acho que é um bom zagueiro, aquele zagueiro que joga bonito, tipo o Rodrigo Caio, né? O cara chega junto quando dá para chegar, mas também sabe sair tocando legal. Qual que é o seu time aí, Cadu? Fala pra galera aí. A seleção hoje em dia, né? Qual o time que tá ali na ponta, todos estão correndo atrás. Você tá falando que você torceu pra seleção mesmo, você é família. Vai ter dia piada. Meu Deus do céu. Mas nós estamos. Não, eu sou palmeirense, nós estamos na cola aí, né? Tá na cola, tá difícil, meu. Agora melhorou, né? Com o Mano, chegou impressionante a virada que deu. Então tem que aproveitar essa guinada aí, né? Vamos ver se vira essa chave, né? O Palmeiras é meio complicado. Mas vamos lá, vamos continuar nosso time aqui, vamos voltar pro nosso time. Bom, então a gente já falou aí de goleiro, que ele escolheu um fundo de investimento focado em logística. Falamos da Vale, que é um lateral cíclico, né, de commodity. Falamos aí da NBR. Deixa eu tirar uma dúvida. EDP e EPD são coisas diferentes, né? Acho que tem uma empresa de energia também, acho que é EPD, não é? Eu tô falando isso aqui. Qual que seria? EDP? Não, EDD? EPD, eu tô falando isso aqui. Não conheço. Bom, enfim, eu esqueço. Tô falando isso aqui. Porque acho que tem uma empresa é uma sigla parecida lá na Espanha, uma espanhola. Esqueci o nome da empresa. Deve ter essas siglas. Eu sei que a EDP é muito forte embora seja de Portugal, é muito forte na Europa, mas eu não sei exatamente quais outros ativos ela tem por ali, não. Então, eu tô achando que foi essa empresa aí que auxilia a energia elétrica também. Eu tenho quase certeza, acho que comentei no meu vídeo. Mas eu tô confundindo as letras aqui. Pode ser porque ela... O logo vermelhinho? Isso. Então essa empresa mesmo. Pode ser, porque ela é bem forte na Europa, né? Então, tem muitos ativos aí na Europa. Mas aí não tem nada a ver a matriz aqui na Europa com essa daí não. Você não recebe dividendo aí da minha luz aqui não. Então, ela é controladora da Energias Brasil, então, assim, ela é a maior acionista da empresa. Não então, você não recebe dividendo da Europa, a Europa recebe seu dividendo. Não, isso, não. A gente só investe só nessa subsidiária dela, né, que é Energias Brasil. É tipo a Ambev com acho que é a Ambev que é internacional, né? Não, isso. É a Ambev mesmo, né? Isso, exatamente. É tipo também a Randon e o braço dela, que é a Fresli, né? Você investe na Fresli, você só tá ali naquela subsidiária da Randon. Bom, bacana. Então, nós já falamos dessas duas. Quer falar do lateral esquerdo ou do outro zagueiro? Você que diz. Vamos falar da zaga. Vamos fechar a zaga então. Vamos falar agora do Banco Safra, né? Esse camarada aqui é um fundo de investimento. O que esse fundo faz? É focado em quê?
Por que te levou a escolher esse fundo, Cadu? O JS, Real Estate, ele hoje mudou o perfil dele, isso que é legal, né? É um fundo que, alguns anos atrás, ele era basicamente de fundo com cotas de outros fundos imobiliários e também de títulos públicos e CRIs. E hoje em dia ele mudou. Oi? Fundo de fundo que eles chamam, né? Isso, fundo de fundos, né? Que adquirir cotas de outros fundos do mercado, fundos imobiliários. E com a queda da Selic, esses títulos públicos e CRIs estão ficando cada vez menos atrativos. Então ela começou a fazer novas subscrições, fez diversas, uma quase seguida da outra, e foi comprando imóveis. Então hoje em dia se vê que a maior parte do patrimônio dela, quase 77%, são de imóveis físicos. O que é bom, eu curto um fundo de tijolo. Ela mudou totalmente o perfil do fundo. Você tem hoje só, acho que 13% em outros fundos imobiliários e o resto ali, títulos públicos CRI, te dá uns 10%. E hoje em dia ele tem... cabeça ou tô olhando a tela aqui? Não sei de cabeça. Caraca. Ele tem 3 imóveis, sendo que um deles é um percentual muito pequeno, acho que é 0, alguma coisa, que é o do Rio de Janeiro. E tem outros 2 imóveis, sendo que o principal deles é o da Paulista. E qual a vantagem dele? Os imóveis estão 100% locados, eles não estão com nenhum problema de inadimplência. Ele é dono do imóvel inteiro ou de parte do imóvel? Oi? Ele é dono desses imóveis, ele é dono do imóvel inteiro ou de parte do imóvel? Não, não é o imóvel inteiro não, é a maior parte, mas não é 100% do imóvel. São diversos andares ali, mas não é o imóvel inteiro ainda. Provavelmente no futuro talvez façam novas subscrições para aumentar a participação, porque tem sido essa a métrica deles. Você vê que o do Rio de Janeiro eles têm quase nada, né? Acho que é muito pouquinho. E ele acabou de fazer. Esse imóvel aqui é muito bem localizado. Esse imóvel. Sim, a localização dele é excelente. Onde tem a Coca, né? Oi? Onde tem a Coca, né? Coca-Cola, aqui não fica. Não sei dizer, não me lembro. Mas esse imóvel ele é conhecido mesmo. Quem passa ali no aterro, no Flamengo, ele sempre vê. Ele acabou de fazer a 6ª emissão de cotas e captou mais de 600 milhões. Não divulgou os imóveis-alvo, né? Então assim, não dá para cravar ainda aqui que ela vai fazer com esse dinheiro, mas é provável que ela continue fazendo boas aquisições. Mas o foco deles é escritório, né? Isso, a gente tem só agora comprado mais fundos de escritório, fundos corporativos, imóveis corporativos. Hoje em dia está distribuindo aí 0,62 por cota, que dá mais ou menos 0,56, 0,57% de dividend yield. Se ela conseguir bons imóveis para locação, achar assim, conseguir um cap rate mais elevado nessas novas compras, na subscrição, talvez o rendimento suba para 0,65, que daria uma pequena elevação, talvez 0,58 de dividend yield. Então, assim, você vê que é um dividend yield não é nada de outro mundo, é um dividend yield razoável, do que a gente tem hoje, né, com a Selic tão baixa assim. Mas a vantagem é que é um fundo que tem feito boa gestão, tem bons imóveis locados, bem localizados. Esse imóvel da Paulista, que é o principal, ele é double A, então tem uma qualidade muito boa. E acredito assim, aquele fundo ali para jogar defensivamente, né? Tirar a volatilidade ali da sua carteira. Então, acho que é um bom zagueiro. Também joga bonito, ali o Pablo Maria, né, que chegou e tudo veio lá da Espanha, o cara tem refinado, tem um bom toque de bola.
E acho que esse é uma boa opção. Fazer analogia que você vai fazendo. Mas o banco tem uma vantagem de administrador, né, do fundo, né? O Banco Safra tem um network muito grande, né, dentro desse fase de escritório, né? Então, assim, uma possível vacância, ele talvez ache que consiga, pelo network que ele tem, consiga um substituto ali bem mais tranquilo do que talvez um outro administrador, né? Tem. Por outro lado, isso também é um ponto negativo hoje, né? Porque assim, está cada vez mais difícil você conseguir comprar bons imóveis a bons preços, né? O mercado realmente já aqueceu. É lógico que você ainda tem oportunidade boa, principalmente acho que no Rio de Janeiro, né? Você vê que o Rio de Janeiro está um pouco mais atrasado com relação a São Paulo. São Paulo já está muito mal, a economia está muito mais aquecida. O Rio de Janeiro ainda está meio que começando a engatinhar agora. Então, acho que ainda assim, ainda é possível ali conseguir boa rentabilidade nas compras, mas o cara vai ter que peneirar cada vez mais o gestor, né? Porque não está mais tão simples assim. Quem sabe talvez ele diversifique, eu não sei se dependendo do estatuto, né? Ele pode diversificar no outro tipo de imóvel, né? É muito comum, às vezes, nos Estados Unidos, no fundo do escritório, ter um pouco de varejo, ter um pouco de residência. Geralmente lá o que eles fazem? Eles vão assim, compram uma torre, né? Aí às vezes constrói embaixo de umas áreas de varejo, e aí nos andares em cima fazem escritório. Ou às vezes fazem varejo embaixo e residência em cima. É muito comum isso lá. A gente tem aqui fundos, né, voltados para desenvolvimento, que é o MXRF, que são fundos que investem em desenvolvimento imobiliário, que compra, às vezes entra quando ainda está o terreno construindo e tem esse risco maior, porém tem uma rentabilidade futural um pouquinho mais elevada. Eu acho que aqui não pega, eu não lembro de cabeça, mas eu não me recordo de fundos voltado para habitação, para residência. Provavelmente conta da legislação, né, que vai ser muito difícil de tirar quando o cara não paga aluguel. Não sei se de cabeça eu nem me recordo se tem fundo assim. Mas o portfólio dele de clientes aqui também parece ser diversificado. São, tipo, a maioria é empresa de seguro, né? De seguro é mega tranquilo. Ele tem um portfólio bem diversificado e tem essa vantagem assim principalmente o imóvel da Paulista, ele é muito bem localizado, então mesmo se sair algum inquilino, acho que provavelmente vai colocar muito rápido ali. Então ele tem essa vantagem também. É um fundo bem seguro, ele tem feito uma gestão muito interessante, eu já sou acionista dele há muito tempo, desde antes dessa mudança de perfil. Ele tem conseguido essa agilidade, né, para fazer novas captações e sempre visando evoluir a rentabilidade. Está 100% ocupado, né? Sem vacância. Muito bom, né? O fundo está fazendo o dever de casa, né? Bacana. Os imóveis realmente fechou a zaga, né? Fechamos a zaga aí, né? Falta o nosso lateral esquerdo lá, XP LG. Vamos ver que esse fundo aí. O que será que o Cadu viu com esse fundo da XP? Vamos descobrir aí. O que é esse XP LG, Cadu? Fala pra gente aí. O XP tem um perfil parecido com o GGRC, né, que é o goleiro. Ele também é um fundo de imóveis industriais e galpões logísticos. Ele também tem 100% de ocupação, não tem também nenhum contrato que está inadimplente. Ele não tem 100% dos contratos atípicos, igual o GGRC, se não me engano, 80% dos contratos são atípicos, mas a vantagem é que todos são com vencimento superior a 2029. Então são contratos muito longos, 79 isso. Então são todos contratos muito longos, são 5 contratos de locações. O maior deles, se não me engano, é Renner, que acho que é 28%. Você vê que a receita está mais ou menos ali bem pulverizada, não tem nenhum único inquilino com um percentual muito elevado. Ele está pagando em torno de 0,64 por cota, o que dá em torno de 0,60 de dividend yield. A questão é que a vantagem é que após o ano que vem, após meio do ano que vem, se não me engano é junho ou julho,
ela vai começar a receber o aluguel do terreno que ela está construindo para a Leroy Merlin, e a rentabilidade então vai ter esse aumento. Que na verdade seria o maior risco dela. Tem um dos terrenos que ela está com construção ainda, que é o da Leroy. E já tem um com a Leroy e vai estar construindo outro, é isso? Isso, exatamente. Está construindo mais um. E o cronograma está seguindo o previsto, né? Para entrega no mês do ano que vem. As obras estão andando direitinho, mas assim, isso é sempre um risco, porque tem trocentos problemas burocráticos que podem acontecer e trava a obra, enfim. E ela fez um esquema com a Leroy Merlin lá, que é tipo uma RMG, então ela está recebendo já um valor agora e depois no futuro, quando o local vai começar a receber para valer o aluguel. E ela acabou de fazer uma terceira emissão agora, uma nova subscrição, levantou quase 700 milhões, foi um pouquinho menos, e provavelmente vai usar esse valor para já ir quitando quitar essa dívida que está com a Leroy do imóvel, para já acelerar e conseguir logo rentabilizar isso. Então é possível, se hoje está dando 0,6 de dividend yield, pode ser que a partir do meio do ano que vem suba aí para uns 0,62, talvez alguma coisa nesse sentido. Então a gente deve ter um leve aumento na distribuição quando concluir esse imóvel, né? Isso. É um fundo assim que você vê, ele tem esses fundos na defesa, né, são fundos que não vão, dificilmente nesse ano, principalmente, vão te dar um dividend yield muito elevado, então é que eles têm que ter uma segurança maior. Tem que ser fundos que têm contratos, né, bem longos, com vencimento longo e 100% locados. Mesmo assim consegue pagar o dividend yield em torno de 0,6 hoje, já diria que já está de bom tamanho. E ainda tem esse potencial para melhorar no ano que vem. Então, assim, acho que o fundo hoje está num preço bom ainda para adquirir. E o risco que eu vejo nele é baixo, né, que seria mais com relação a essa obra que ele está fazendo para a Leroy. E está com boas perspectivas no futuro, né? Talvez novas emissões para aumentar um pouco o tamanho dele, melhorar a diversificação. Mas é um fundo que dá para jogar na zaga ali, ou até fazer uma lateral, né? Tipo o Rafinha, né? Faz o que essa Via Varejo? A Via Varejo trabalha com varejo, né? Como é que é o nome? Da Casa Bahia? É da Ponto Frio. Casa Bahia, né? Isso, Casa Bahia, exato. Ela tem essa Dia por cento, acho que é uma franquia de supermercado, se não me falo a memória. Se não me engano, é isso mesmo. Eu sei que é do setor de alimentos, não conheço exatamente. Ela tem 2 imóveis, né, que ela participa. E os imóveis são bem localizados, né, são de boa qualidade. Ela ainda tem essa vontade também. Eu acho que o principal, talvez, os contratos são todos longos, todos acima de 2029. É um fundo realmente com a rota desse patamar do risco baixo. Não vejo muitos problemas para ele, não. Bom, só para a gente esclarecer algumas coisas aqui a mais, geralmente lá o pessoal que me acompanha no blog está acostumado, às vezes eu falo de algumas empresas assim, com o sentido de olhar assim, segurar essa empresa aí, essa carteira por, sei lá, 10, 12 anos, uma coisa assim. Às vezes esse time aí que você está montando, seria assim, na sua visão, um time para jogar um ano, ou seria, é claro que vai ter algumas peças ali que você fala, esse jogador aqui dá para segurar aí por muito tempo. Tem uns ali que você fala, esse daqui é momentâneo, ou a sua visão, essas águas, pelo menos, do que a gente falou. Você acha que é jogador assim para curto período de tempo, ou dá para segurar esses caras no time? Não, acho que esse é um time montado para longo prazo. Ele é mais ou menos igual ao Flamengo, né?
jogadores mais novos, com potencial, ainda tem muita coisa para crescer, então acho que é mais ou menos esse time assim, tem um potencial bom, a defesa você vê que não tem nada muito agressivo ali, tem que ser empresa com fluxo de caixa mais estável, menores riscos, então assim, acho que é um time interessante. A questão ali no meio de campo, você tem umas peças que talvez pode dar problema, talvez aquele jogador mais esquentado, que pode xingar o... Tipo o Felipe Melo aí, que vai ser expulso. Tipo o Felipe Melo, ou então o Ganso, né, que xingou o técnico lá nos últimos jogos. Então, assim, tem umas peças ali que talvez algum período tem que tomar um banco, né? Porque tem empresas ali que são um pouco cíclicas, então depende muito do cenário. Mas, de forma geral, assim, eu diria que é uma carteira focada para longo prazo. Bom, bacana. Bom, galera, acho que deu pra gente pegar aí esse início aí, começo do time aí do Cadu. A gente vai fazer um outro vídeo, não tem data marcada não, vou combinar com o Cadu com calma ali, mas a gente vai fazer um outro papo rico, que a gente vai pegar os outros jogadores aqui de cima. Então, se liga aí, se inscreve aí no canal, quem está inscrito, para você poder ficar por dentro aí dos próximos jogadores e ter uma noção do porquê o Cadu escolheu esses caras aqui para colocar no time dele. Você vê que o Cadu tentou explanar ali bem, ali, motivos positivos, os riscos que a empresa tem. Então, é uma verdadeira aula aí para quem quer investir ali no Brasil aí, que está interessado em conhecer um pouco mais do mercado, né? E se inscreve lá também no fórum do PC Pico. Quem ainda não conhece o fórum lá, entra lá no fórum, se cadastra lá. E é isso, galera. Acho que deu pra gente passar em alguns pontos aí interessantes aí acerca da carteira do Cadu. Então, tem alguns comentários finais aí pra galera, Cadu? Alguma dica, alguma coisa aí pra gente, antes da gente partir? Não, eu queria agradecer, que é sempre legal conversar com você, que entende bastante mercado, é um cara que sempre teve essa parceria com a gente. Eu também já acompanho faz tempo, né? Antes de a gente se conhecer aqui, eu já acompanhava lá o seu site, investia nos Estados Unidos lá com base nos seus posts lá, então assim, eu acho muito legal essa troca aqui de informações que a gente faz e esse espaço também que você dá aqui para a gente bater esse papo, né, sobre ações. Então, queria agradecer aí também isso. E vamos lá, que o mercado está crescendo, tem muita gente nova chegando aí, a bolsa, né, a renda variável em geral, tem muito para crescer. Muita gente nova entrando no fórum lá, Cadu, no Brasil aí. A gente sentiu que, assim, com a renda fixa, né, rendendo cada vez menos por causa da queda da Selic, não tem como. O cara tirar uma rentabilidade decente vai ter que vir para a renda fixa, para renda variável, e não tem mais para onde correr, né, porque a renda fixa hoje em dia deve ficar tudo doido lá então. Renda fixa rest in peace, pode enterrar. Pelo menos aí uns 8 anos aí, sempre chance de renda fixa recuperar aí, né? Mas é bom a galera ir entrando lá no fórum, pessoal, que tem muita informação lá, principalmente como o Cadu falou, a galera tá conhecendo, às vezes o cara tá pesquisando aqui no canal, você assustou com o cara da máscara, não se preocupa não, depois do terceiro vídeo você já consegue dormir normal, mas entra lá, o Cadu não usa máscara, você vai curtir lá os comentários do Cadu. Pô, o Cadu já é cara antigo aí no mercado, manja muito do mercado, conhece muito do mercado aí do Brasil, recomendo muito aí vocês acompanharem lá o fórum e participarem, comenta lá, já só se cadastrar, tem que interagir, né, Cadu? Mandar lá a carteira na CAF, comentar, postar o time, entendeu? Tenta montar o time lá, bota alguns ativos lá, posta lá pro Cadu, vai dar alguns pitacos de repente. O legal é trocar informação, né? Porque isso realmente é o mais bacana ali, porque às vezes o pessoal iniciante fica com vergonha ou com medo de postar alguma coisa errada, mas assim, todo mundo começou do zero, né? Todo mundo começou, às vezes, sem saber o que fazer. E eu, por exemplo, quando eu comecei a investir em 2004, mais ou menos, eu fui muita besteira, né? Então, assim, a gente, como já errou bastante, já tem essa bagagem, a gente consegue passar um pouco para quem está novo aí, não tem que passar por tudo isso que a gente passou já lá no começo, né? Exato.
E, tipo assim, lá no fórum da Pensirico, lá como é que é? Igual alguns fóruns aí, que tipo, não, você não pode falar disso, não pode falar daquilo. Tipo, não insultando ninguém, não sendo arrogante, tá liberado lá pra poder levar. Tá, qualquer coisa, eu não tenho realmente, eu sou bastante liberal quanto a isso, não tem nenhum problema, pode falar o que quiser, só pode xingar o colega, né? Tirando isso. Tirando essa deselegância aí, tá de boa lá pra poder debater o negócio. Mas a gente não tem muito problema com isso, não. O pessoal lá é bem tranquilo. Tem até um post aqui do IPO aqui, ó. Isso é uma boa aí. Vai ter o IPO da Vivara agora. Não sei se você ficou sabendo que é uma rede de joias, né, de luxo e tal. Parece que a demanda vai ser muito alta. Bom, isso aqui é brasileiro, essa empresa? É, brasileira. Caraca. Deve sair a precificação, acho que sai final da semana que vem, se não me engano. E uma vez que você vai postando as notícias ali, né? Atualizando a galera, né? E tá tendo muita subscrição, né, de fundos imobiliários, então assim, às vezes se o investidor dormir no ponto, quando foi ver já passou a subscrição, o cara perdeu, não exerceu o direito dele. Se ele não se inscrever, ele é diluído. É isso? Tem que escrever, tem que ficar ligado, tem que acompanhar o mercado, não tem jeito, não dá pra simplesmente você comprar e fechar o home e abrir daqui a um ano, né? Porque assim, você vai perder a oportunidade, às vezes tem subscrição que tem para você exercer e você não fez, às vezes a rentabilidade da empresa vai para o brejo, como aconteceu agora com o Grendene, por exemplo. Então assim, você tem que estar ligado mesmo, não tem jeito. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí. Deixa um like aí no vídeo aí. E a gente volta depois com a segunda parte aí do time do Cadu aí, passando os atacantes aí. Obrigadão, Cadu. Valeu, prazer, grande abraço. Valeu.